Então, eu quero todo mundo participando hoje para nossa live ficar bem animada, para a gente ter uns momentos mais alegres, mais descontraídos, de informação nessa nossa quarentena, nesse momento difícil que a gente está passando, né? Que sejam mais leves, mais agradáveis, até porque a gente está com a nossa família, com as pessoas que a gente mais ama. Então é importante a gente compartilhar, né, com as pessoas as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos conhecimentos, e animar um pouquinho. Oi, Jéssica! Tudo bom, vizinha? Olha que legal! Este capítulo 15 entrou. Seja bem-vindo. Sejam então todos bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar então. Eu começo e aí quem quiser participar diz eu quero e eu vou adicionar aqui e a gente vai compartilhar. Oi, Marcília, seja bem-vinda. Carla Barros, seja bem-vinda. Fabiana, bem-vinda. Pestalozzi, que bom, meu pessoal da Pestalozzi comigo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de atividades importantes para a gente trabalhar com as nossas pessoas com TEA. Oi, filha, tudo bom? Nas aulas anteriores, a gente falou de dificuldades na interação social. Então, as pessoas com TEA, para terem esse diagnóstico, uma das dificuldades é justamente na interação social. Elas precisam estar comprometidas em menor ou maior grau nas questões da interação social. E a gente viu que muitas pessoas têm dificuldades, por exemplo, de interpretar, de entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, apenas por olhar as expressões faciais. Geralmente é uma coisa que a gente faz muito, quando, por exemplo, a gente está conversando, a gente sabe se o assunto está legal ou não, dependendo da expressão facial das outras pessoas. Se as pessoas estão entendendo, geralmente elas balançam a cabeça, elas dão um sorriso, elas dão uma dica de que estão gostando e elas começam a interagir. Ivone, seja bem-vinda. Tiene, seja bem-vinda também. É muito bom tê-los aqui conosco, viu? Dira Freitas, a Dira está participando sempre. Seja bem-vinda, Dira. Então, como eu estava dizendo, as pessoas com TEA geralmente têm essa dificuldade de interpretar o que os outros estão pensando, sentindo, interpretar as expressões faciais, o movimento corporal das pessoas, e são coisas que a gente precisa ensinar. Ontem nós falamos da importância do contato visual. Muitas pessoas têm dificuldades de manter esse contato visual, ou seja, de olhar nos olhos. E ontem nós vimos algumas atividades que a gente pode fazer aí em casa, nesse tempo de quarentena, para trabalhar e para desenvolver um pouco mais essa questão de olhar nos olhos, né? Que é importante para a gente aprender. A gente precisa olhar para a gente aprender. E hoje a gente vai falar de uma outra coisa que a gente precisa para aprender, que é a imitação. Então, daqui a pouco eu vou dar dicas de atividades que a gente pode fazer aí em casa para trabalhar com nossos filhos, para desenvolver um pouco mais a imitação, tá? De uma maneira bem legal. Agora, é importante a gente saber que a imitação, ela é uma das bases para a aprendizagem. Geralmente a gente aprende
seguindo instruções, observando comportamentos, ou seja, pela modelação de comportamentos, mas a imitação também é importante. Eu preciso olhar o outro fazendo e começar a tentar fazer igual, e aí eu vou aprendendo a fazer as coisas, a executar. Imagina se tudo que eu fosse fazer eu precisasse ser ensinado. O passo a passo. Geralmente a gente fala assim, nossa, mas eu não sei de onde esse menino tirou isso, ele já sabe fazer tanta coisa. Por quê? Porque ele observa essa dinâmica do dia a dia. E a imitação, ela se dá de uma maneira muito natural. A gente nem percebe que a gente está aprendendo. E que a gente está imitando as pessoas. Mas as pessoas com TEA, muitas vezes, têm dificuldades de imitar. E uma das coisas que a gente precisa ensinar é justamente a imitação, tá? Até a imitação no dia a dia e a imitação para situações futuras. Hoje mesmo eu trabalho com pessoas adultas. Então, para uma pessoa entrar no mercado de trabalho, para exercer uma profissão, ela precisa executar diversas atividades. Já pensou se ela precisasse ser ensinada cada atividade? Então, se ela já vem nesse crescente de aprendizagem e a gente vai colocando uma em cima da outra e vai ampliando essas aprendizagens, quando eu me torno adolescente, adulto, eu já vou fazendo com mais desenvoltura e eu já tenho um arsenal, vamos dizer assim, maior de coisas que eu já consigo fazer. E se eu não consigo fazer, eu já tenho aquela, vamos dizer assim, aquela tendência, aquela intuição de imitar as pessoas, né? Então, vou começar aqui com as minhas dicas. Aproveitar coisas da rotina, do dia a dia. O que vocês estão fazendo aí nessa quarentena com seus filhos? Oi, Graça, seja bem-vinda, Alessandra, Júlio Limo, Edith Rubinstein, sejam muito bem-vindos. Então vamos aproveitar a nossa rotina lá no nosso dia a dia, né? Aqui no nosso dia a dia, na nossa casa, o que a gente está fazendo, e vamos aproveitar esses momentos para ensinar a imitação. Eu já vou deixar você participar. Tá, Edith? Só um minuto. Deixa eu só dar essa dica aqui. Aí a próxima é você. Você pede de novo que a próxima é você, ok? E a minha primeira dica, e é uma coisa que eu vejo, as pessoas gostam muito de instrumentos musicais, de música. Então, se você tiver algum instrumento musical na sua casa, entregue para a pessoa, para ela tocar, fazer do jeito dela, e depois você pega, minha vez, e coloca e faça um movimento para a pessoa imitar. Se você não tem instrumentos musicais, crie, invente. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar várias tampas e fazer uns buraquinhos e colocar num fiozinho, num arame, e fazer um chocalho. A gente pode pegar a garrafa PET, encher de sementinhas, de pedrinhas, fechar bastante. E aí é legal se vocês tiverem, tá? Então, a pessoa tem e você também tem. Se for uma brincadeira com a família toda, cada um da família com um instrumento. E aí a gente brinca tipo assim, eu vou mandar agora, então eu vou fazer com o meu instrumento ali, com o meu barulho. Aí o outro faz o mesmo outro. Depois eu faço aí o outro e todo mundo vai repetindo. Pode pegar vasilhas de sorvete, essas vasilhas plásticas, né? E fazer tipo tamborzinho, eles gostam também. Colocá-los para confeccionar, para desenhar, ilustrar também os instrumentos que a gente vai criando, né? Oi, Diene! Tudo bom? Conseguimos! Saudade de você, Diene. Gente, a Diene é minha irmã de coração, viu?
Ela é a minha mentora de materiais. Eu não contei pra ninguém, só vou contar pra vocês. Eu sou muito ruim pra confeccionar materiais. Eu perco muito a paciência, porque tem que ficar colando, recortando. E a Diene é a paciência em pessoa. Ela tem muita paciência comigo. Seja bem-vinda, Diene. Obrigada, querida. Marinha, olha, eu trouxe esse dominó. Na verdade, ele é um dominó, tá dando pra ver, né? Tá dando pra ver. É um dominó, e eu devia ter colocado. É um dominó de tampinhas, na verdade. Mas como nesse momento pode ser difícil para as famílias encontrarem uma variedade grande de tampas, né? Porque é bom ter uma variedade grande, né? Ó, tá vendo? Para poder brincar. Deixa eu ver se eu consigo. É uma caixa cheia de tampas. Sim. Só que no caso aqui tem sucatas, tá misturado tampa com brinquedos, né? Com material de sucata mesmo, ó, reaproveitado, tá vendo? Isso aqui é de máquina de café. Ah, ó, tá. É aquele refilzinho da máquina de café. café. Isso, de iogurte. Iogurte. Isso, então a gente faz um dominó. Isso. Aí dá pra fazer um dominó com as crianças, né? Vai estimular, né, a parte lúdica e também a gente pode aproveitar com a parte pedagógica, vamos dizer assim, né? Então, aqui eu separei para 2 pessoas jogarem, porque no momento o Heitor não está aqui, eu queria muito que ele estivesse, mas ele não está aqui no momento. E aí a gente separa, né? No caso, eu fiz aqui 12 pares de sucata, né, de materiais. E como vamos ser para 3, eu tinha até separado aqui já para 3 pessoas, mas o Heitor não está, então eu vou separar aqui rapidinho para 2 pessoas, porque eu vou pedir a ajuda do Arthur para vir partilhar essa atividade comigo. Vem, Arthur, rapidinho aqui, por favor. Mas é o mesmo processo do dominó, só que a gente vai usar sucata. Como seria isso? Por exemplo, os pais podem separar, né, em quantidades iguais. Eu fiz aqui 13 pares, né? Eu tinha colocado 12 porque iam ser 3 pessoas, então a gente tem que deixar limpa. Mas como está aí o Arthur, então são 13 pares. E aí a gente começa, a família pode ver quem vai começar, pode tirar para o ímpar, né? Pode ser mais pessoas também? 3, 4? Pode ser mais. Chamar a família toda. Mais pessoas. Exatamente, é um momento de reunir a família, né? Fica muito interessante, fica legal. Joia! E aí a gente começa, né? É um dominó comum, só que é um pouco diferente porque não vai ter nada para comprar, né? Cada um vai usar as pecinhas que já tem. Então, por exemplo, eu começo, olha, eu separei, eu estruturei o material, o ambiente, né? O local que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver se tá fazendo. Pode ser um forro, uma cartolina, o que pode ser? Isso, um pedaço de pano, contanto que não tenha nada que chame mais atenção do que o próprio material que você vai utilizar com a criança. De preferência, né? Mais liso mesmo, né? Isso, liso, sem nada que vá chamar a atenção, né? Certo. Sem desenho, sem nada que chame a atenção. Pode ser um pano de prato. Vira mais assim. Isso. Aí, ó, a pessoa começa, um começa, né? E o outro coloca a pecinha como se fosse um dominó. Ó, tá dando pra ver? Não tá dando pra ver, Diene. Ai, meu Deus, peraí. Olha, ajuda aqui. Ajuda aqui, assim. Ó, quem já colocou, por exemplo, eu fui a primeira. Ó, deu pra ver que eu fui a primeira? Sim. Você colocou uma coisa amarela, um retângulo amarelo. Isso, uma peça de Lego amarela. Uma peça de Lego amarela. Ok, eu vi. Isso, eu coloquei. Aí o outro participante vai colocar uma igual, né? Ó, igual, olha, você tem que pegar igual. Ele colocou igual. Já trabalha pareamento, né, Diene? Já trabalha pareamento, isso. A segunda pessoa, e daí por diante, quem coloca tem que necessariamente colocar uma outra peça, porque senão não tem como continuar o jogo, né? Sim. Então ele coloca a peça que combinou e mais uma outra peça para outra pessoa pegar, né? Aí eu vou procurar, olha, no meu não tem. Aí volta para ele de novo. Volta para ele, porque eu não tenho, então ele pega, né? Ou então outro participante. Ele coloca a peça que combina e mais outra, tá vendo? Ó, e outra para poder ver se eu tenho. Desta vez eu tenho, ó. Isso.
E vai seguindo a ordem. Se forem mais pessoas, né? Vai seguindo como se fosse um dominó. Tá vendo? Ó, Ok. eu coloquei e já coloco outra pecinha para poder a outra pessoa vir pegar, né? Se ela tiver, ele tendo a outra pecinha, ele já coloca, né? Ó, igual, e já coloca a próxima. E se não tiver, volta para você de novo, né? Se não tiver, volta para a pessoa de novo, né? E ela coloca uma outra pecinha. Que legal! A peça que combina, mais uma pecinha. Aham, entendi. É bom ter mais de 2 pessoas que ficam Sim, mais divertido. Né? Mais divertido. Exatamente. E aí termina quem terminar as pecinhas, as suas pecinhas. Isso, quem terminar as suas peças primeiro, aí você pode dizer, pode comemorar, olha que legal, você terminou primeiro, né? Ou pode fazer uma outra comemoração. Então vamos lá contar quantas peças tem no tabuleiro, quantas peças ficaram ainda para completar, né? Ou pode dar continuidade ao jogo, aquelas pessoas que ainda têm peças, pode continuar com o jogo até chegar ao fim, né? Depois que chegou no fim, pode fazer uma classificação com a criança, pedir para ela classificar da forma que ela achar melhor, né? Ou por tamanho de objetos, né? Por exemplo, os grandes separa de um lado. Por formas, né? por cores, né? Isso, pode separar por cores, porque a gente tem várias cores, né? Ó, tem vários tamanhos, com a mesma cor. Aí, estão vendo, gente? Não precisa ser um material do outro planeta. É coisa que a gente tem em casa, né? Ela pegou pecinhas de Lego, refil de café, tampa de produtos, potinho de iogurte. Isso. O importante é que sejam em pares. Pares iguais, né? Das tampas, dos objetos. Isso. Olha, perfeito. Isso. Na hora de separar, ou você deixa a criança, o melhor que no início, você deixa ela explorar bem o material, olhar, né, na caixa, ver o que ela gosta de tirar, e depois você propõe esse jogo, essa brincadeira. E né? pode, inclusive, fazer essa sugestão que eu dei anterior, fazer sonzinhos. Então, por exemplo, você pega 2 tampinhas e ele 2 tampinhas, você faça igual, papá, e ele tem que fazer papá, né? E pode usar assim também, né? Então, assim, com o material que a gente tem em casa, a gente pode fazer muitas atividades lúdicas, muitas brincadeiras, com variações, de acordo com o interesse, de acordo com a necessidade, com a capacidade, com o engajamento. E cada dia a gente pode ir variando. Só com esse material dá pra gente criar um monte de atividades. E essa atividade eu não conhecia, Diene. Muito, muito obrigada, viu? Nada, linda, estamos aí. Olha, eu tenho também depois para mostrar para as pessoas, que é uma atividade para criança. Pega aí, para mostrar. Ó, que isso aqui eu peguei de uma revista, né? Uma revista rural. E aí, você pode trabalhar também para ele localizar os bichinhos, tá vendo? Ó, localiza o pato, onde é que tá, né? Porque normalmente eles fixam só em um objeto, né? Então, para poder olhar o todo, né? E você pode direcionar essa atividade. Isso, pode contar quantos animais, qual o som que cada animal faz. Se tiver na alfabetização, qual a letra que começa, vamos escrever. Quem tem letras móveis, ou quem não tem também, faz escrito mesmo as letras ou as sílabas, né? Para formar as palavras, né? Bem legal, Diene. Você pode tirar foto e fazer o pareamento também, né? Sobreposição, no caso. Né? Isso, quem tiver copiadora em casa, né? Mas a gente pode criar um monte de coisas. Primeiro, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Tô com muita saudade de você. E pedir para você continuar participando. Todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, a gente vai estar aqui. E aí, se você lembrar de mais coisas, mais atividades, as brincadeiras que você faz aí com seu netinho. Ela tem um netinho lindo.
Isso. Então, assim, se você lembrar de atividades, aí você entra aqui amanhã, depois, de segunda a sexta, às 18 horas, a gente vai estar aqui compartilhando. Muito, muito obrigada. Um beijo. Um beijo, Clara. Tchau. Tchau, linda. Agora eu queria a Rubinstein. Ela falou que queria entrar. Vocês viram, gente? Que legal, que interessante. Com sucata, a gente pode fazer muita coisa bacana, né? E assim, variar, diversificar as atividades e brincando, a gente pode ensinar. E você vai escolher um comando. Geralmente, a gente escolhe assim, faz igual ou faça assim. Então, no início, você escolha um comando só para não ficar confuso para ele. Então, você pode fazer, por exemplo, começar com imitação de objetos. Então, ele tá com um boneco e você tá com outro. E aí, faça assim. Aí ele vai imitar. Faça assim. E aí, você deixa para ver se ele vai imitar. Muitas vezes ele não vai querer imitar, ele vai querer ficar fazendo de outro jeito. Aí você fala o nome da pessoa, né? Por exemplo, João, faça assim. Igual. Faça assim. Se ele não fizer, se você tiver outra pessoa, é interessante que a outra pessoa fique atrás e faça uma ajuda física. Por quê? Porque você já deu um modelo para ele, você já deu um comando verbal, você já mostrou o que era para fazer e ele não fez. Agora, o importante é que você não insista nisso se ele não engajar, se ele não tiver interessado. Aí você deixa ele lá brincando, vamos dizer que ele não quer fazer igual você, mas ele quer ficar brincando lá do jeito dele. Aí você pega um outro brinquedo e comece a imitá-lo. Aí você faz ao contrário. Você começa a imitação. E pra ver se ele percebe que você tá ali imitando. Então, o comando da brincadeira passa a ser ele. E você imita, e de repente você começa uma variação. Então, ele só tá ali balançando, e ele só tá fazendo isso, você só tá fazendo isso. Aí você faz. Quando você nota que ele começou a prestar atenção, mesmo que não seja com o olhar, mas que ele de alguma forma tá ali interessado em continuar e tudo, aí você faz aí você já faz um som. Você já faz uma variação. Você, ao invés de ficar para cima e para baixo, você joga o brinquedo para o lado, para o outro. Faz assim, esconde. E volta de novo. Aí ele vai pensar, né? Nossa, ficou diferente. Então ele viu que houve uma variação ali. E aí você começa a repetir de novo. Se ele gostou do aí você faz aí vê se ele te imita. Se ele não te imitar, você tenta umas 2, 3 vezes. Se ele não te imitar, você volta fazendo o que ele estava fazendo, imitando. E se ele engajar, e aí você vai variando cada vez mais. Para ver se ele faz. Ou pelo menos se ele imita o movimento, tá? A imitação, ela precisa ser também uma coisa legal. Se você forçar muito, passa a não ser bacana. Então, nesse momento, se ele engajou, você continua. Enquanto ele estiver feliz, enquanto ele estiver gostando, enquanto ele estiver participando, ok, ótimo. Se ele cansou, você passa para outra atividade, tá bom? Nesses momentos, mesmo os momentos estruturados, ou seja, que você organizou para ensinar, você precisa estar atento, porque se ele ficar muito chateado, daqui a pouco ele não vai querer mais ficar sentado, ele não vai querer mais ficar nesse ambiente. Quando você pegar esse objeto, ele já não vai querer mais, ele já vai pensar, nossa, lá vem ela de novo com isso. Então, precisa ser de uma maneira muito agradável para a pessoa, tá? Por exemplo, ele tá aqui pintando, né? A gente dá atividades de artes
Ou ele tá pintando aqui simplesmente. Então ele pega ali, ele tá pintando, a gente pega também um outro lápis e vai ali próximo a ele, não muito próximo, a gente fala uma distância segura, porque às vezes a criança se irrita se a gente se aproxima muito. Então a gente fica próximo a ela, de preferência de frente para ela, imitando aquele movimento que ela tá fazendo ali com o pincel ou com um lápis. Aí, se ele, por exemplo, continuar e tá fazendo a mesma coisa, aí você vai e faz um movimento com lápis e faz um barulho. E faz uma bolinha. Agora eu vou fazer, o O do óculos. Vou desenhar um óculos. Vê se ele engaja. Agora eu vou pintar o óculos, pra cima e pra baixo. Às vezes, se ele ensaiar o movimento e você vê que ele tem dificuldade, pode dar uma ajuda física, um apoio físico, encostando na mão e sempre fazendo o movimento para ele te imitar, porque o nosso objetivo aí é a imitação, tá? E aí, gente, mais alguém? Mais alguém que quer participar? Para quem está entrando hoje a primeira vez, o nosso objetivo com essas aulas interativas é justamente que vocês participem cada dia com outras atividades. A Pestalozzi de Brasília está falando, podemos sugerir um novo objeto ou uma nova atividade? Sim, vocês podem sugerir. E aquilo que eu falei, se ele tiver interesse nesse novo objeto ou nessa nova atividade, você pode continuar. Se ele não tiver interesse, você tenta 1, 2, no máximo 3 vezes e depois você muda. Se você quiser muito essa atividade, você volta em outro momento. Agora, o que é importante é não forçá-lo, porque senão ele fica muito bravo, e aí quando você apresentar esse objeto e essa atividade novamente, a tendência é ele não querer fazer, tá? Então, assim, procure começar com atividades, com objetos, com coisas que ele goste, tá? Então, ele tá ali engajado numa brincadeira, numa atividade, num jogo, em alguma coisa, tente se aproximar dele, de uma forma que você pegue, se for objeto, você pegue um ao lado e você vai, por exemplo, até ampliando, vamos dizer, essa estrutura da brincadeira. Então, no início tava aqui, só a bonequinha dele, né? E a minha. Agora a gente coloca um outro personagem. Agora vamos dar comida para ela. Então, sempre ampliando. Agora, é importante escolher atividades e objetos que a pessoa tenha interesse, e começar por esses. E aos poucos, a gente vai introduzindo outros. A gente vai ampliando, né, o campo dele. E, ao mesmo tempo, também, a gente vai oportunizando novos desafios. Porque a gente sabe que a tendência das pessoas com TEA é a mesmice. Então, se a gente puder oportunizar outras coisas, sempre variando e ampliando, bem melhor. Iniciamos pelo interesse dele, isso mesmo. A gente inicia pelo interesse e aí aos poucos a gente vai ampliando, tá? Mais alguém, gente? Ótimo, Pestalozzi disse perfeito. Só tem a Pestalozzi de Brasília aí comigo? Mais alguém? Quem gostaria de dar a sua sugestão de atividades? Como é que tá aí esse período de quarentena na casa de vocês? Como é que vocês estão segurando essa onda? Então, como eu estava dizendo para vocês antes, o nosso objetivo é justamente esse. Nesses momentos, trocar experiências mesmo. O que está dando certo, como que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer. Às vezes a gente está meio sem ideia, então aqui uma pessoa vai sugerindo. E agora, essa questão de ideia é bem legal. Quando a gente começa a trabalhar
por exemplo, com esse exemplo que a Diene nos deu, né? Que ela trouxe pra gente, das tampinhas, dos objetos que a gente tem em casa. Quando a gente começa a trabalhar, vocês vão ver como surgem ideias. E como a gente pode ir variando e colocando desafios. E quando a gente está em família, sempre tem um irmão que quer uma coisa, outra, e eles mesmos vão dando ideias pra gente. E fica bem animado e fica bem legal da gente trabalhar. E aí a gente trabalhou hoje com esse material de sucata que a Diene deu a ideia. Amanhã a gente pode trabalhar, por exemplo, com os prendedores que a Fabíola falou ontem. E aí, depois de amanhã, a gente volta de novo com esse material da Diene. Então, assim, é coisa que a gente tem em casa mesmo, que a gente pode fazer a mesma brincadeira se ele quiser, e ir variando e ampliando, como eu já falei, tá bom? Mas o nosso objetivo aqui vai ser esse, de segunda a sexta, às 18 horas, a gente vai se reunir aqui, aí cada um vai trazendo as suas experiências. Enquanto durar esse período, a gente pretende fazer isso, de uma forma que a gente possa enriquecer, facilitar e tornar esse período de quarentena um período mais leve, mais lúdico, com coisas diferentes. Muitas coisas a gente nem pensou. Por exemplo, ontem a Fabíola falou do papel higiênico, né? E o dado com papel higiênico eu nunca tinha visto. Aí foi uma ideia ótima. Só que hoje eu já fui pesquisar na internet atividades lúdicas com papel higiênico. Gente, tem um monte de coisa. Eu vi um trenzinho, uma coisa mais linda que pode fazer com rolo de papel higiênico. A Diene tá falando, vamos ampliando a utilização de materiais. É isso mesmo, Diene. Sempre ampliando, variando, o máximo que a gente puder. A Ana Oliver, seja bem-vinda. A Lili, mãe. Oi, Lili, você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar conosco? Como tá sendo a sua quarentena? Aí na sua casa, no seu lar, com seus filhos? Pode participar conosco. Se você tiver alguma sugestão, será muito bem-vinda. Tá dizendo que tem muito texto. Deixa eu ler aqui. A Dira Freitas. Está bem cansativo. Eu sou professora de educação especial na educação infantil. E a gestão mandou bastante textos para ler e também para fazer o PDI das crianças. Então, a Dira tá dizendo que tá um pouco sobrecarregada, se eu tô entendendo, né, Dira? É isso mesmo? Porque a equipe gestora passou muitos textos, né? Muitos textos para eles lerem e também para fazer o PDI. O que é o PDI? É o Plano de Desempenho Individual, ou PEI, Plano Educacional Individualizado, ou Adequação Curricular. Aí a minha pergunta, Dira, você já teve tempo para conhecer o seu estudante? Porque a gente sabe que nós começamos o ano letivo antes dessa interrupção. Deu tempo de você observar, pelo menos minimamente, o seu estudante a ponto de iniciar um PDI, um plano de desenvolvimento individualizado dele? Você já observou algumas coisas que você pode trabalhar com ele quando a gente voltar? Agora também tem uma outra questão, gente. Se a gente ficar muito tempo em casa, quando a gente retornar às aulas, essa criança, esse estudante que saiu já não é o mesmo. Vamos dizer que nesse período de quarentena, ele trabalhou muito com a família, ele brincou muito com a família, ele pode ter desenvolvido habilidades que ele ainda não tinha ou que ele tinha bem pouquinho e que foi ampliado nesses momentos, né? E aí ele vai chegar um estudante diferente do que ele saiu. Ou, ao contrário, ele vai ser um estudante que não foi tão estimulado durante essa quarentena. Ele não
tinha uma rotina muito organizada, muito estruturada, ficou muito tempo no computador, muito tempo vendo o mesmo vídeo, quer dizer, fazendo a mesma coisa, não teve a oportunidade, aquilo que a gente estava falando antes, né? De diversificar. Ele não teve muitos desafios. E os desafios, gente, eles são importantes para a gente aprender e para a gente se desenvolver. Se a gente não tem pequenos desafios, aí eu vou falar do pequenos, essa palavra é importante. Se a gente não tiver pequenos desafios, a gente não amplia a nossa gama de conhecimentos. A tendência é ficar na mesmice, principalmente em se tratando de pessoas com TEA, que, como a gente já viu, uma das características é o apego à rotina, ou fazer a mesma coisa sempre igual. E aí, se eu deixo ele fazer isso por muitas e muitas e muitas vezes, é mais difícil de eu resgatá-lo e oferecer outras atividades. Agora, como eu falei para vocês, tem que ser pequenos desafios, porque se forem desafios muito grandes, ele vai desanimar, ou ele vai ficar nervoso, você pode desencadear uma crise, tá? Então tem que ser um desafio um pouquinho mais do que ele já faz. Se ele precisar de ajuda, a gente vai dar ajuda. Então, a primeira ajuda, primeiro suporte é um suporte verbal, a gente vai procurar falar poucas palavras, e aí a gente pode fazer gestos, a gente pode dar o modelo, a gente pode dar o exemplo, e se ele precisar, a gente dá uma ajuda física, né? Pega na mão, começa o movimento, né? Ou só termina aquele movimento que ele tem que fazer. Então tem toda uma organização. Mas o importante é que a gente conheça essa pessoa, viu, Dira? Então, assim, o que eu posso te dizer é que, à medida do possível, você procure fazer as leituras. E se você quiser falar mais sobre o PDI, como vocês fazem ou o que você precisa, e a gente pode ir conversando também por aqui, tá bom? Mais alguém tem alguma sugestão de atividades que a gente pode fazer nesse período de quarentena nas nossas casas? Tá, daqui a pouquinho eu vou dizer só mais uma, mas antes disso, eu quero só falar uma coisa que aconteceu ontem e uma pessoa me chamou a atenção em relação aos pais trabalharem, vamos dizer, conteúdos pedagógicos em casa. Pode ou não pode? É ou não é? Gente, se os pais são as pessoas que estão mais próximas, conhecem seus filhos e se sentem à vontade para fazer, perfeito. Essas atividades que a gente está vendo aqui são atividades que a gente está desenvolvendo habilidades e não precisa de grandes cursos para fazer isso. Isso são brincadeiras que a gente está sugerindo. Agora, a gente sabe que as escolas estão se mobilizando para passarem conteúdos por meio da internet. Então, os pais precisam ver se eles conseguem auxiliar os filhos e se eles têm alguma dúvida, ver se a escola oferece meios para eles tirarem as dúvidas de como trabalhar essas questões que a escola colocar para o filho, né? É um momento da gente também trabalhar em parceria, dos pais terem condições de terem contato com as pessoas da escola ou com uma equipe pedagógica, se eles tiverem alguma dúvida também de como trabalhar. Porque, na realidade, os pais, eles são os pais. Eles têm outras profissões, eles não são pedagogos. Eles são nossos parceiros. Então, neste momento, o que a gente pode fazer enquanto profissional? Orientar esses pais. Assim que eu falo para os meus pais lá na clínica, como eu falei para vocês, eu sou psicopedagoga. Então, eu já me coloquei à disposição. Olha, se vocês precisarem de alguma coisa, pode entrar em contato comigo. A gente pode fazer aqui via Skype, a gente pode conversar, eu posso orientá-los. Então, tem famílias que já está, né, uma família já está me
enviando vídeos, eu já estou observando como eles estão trabalhando com o filho, e eu já enviei material, já orientei como trabalhar. Então, assim, é um momento também de parceria. E se a instituição, se o município, se o estado não fornecer, pais, esse suporte, vamos colocar aqui. Às vezes a gente pode ajudar, eu posso ajudar, ou a gente pode colocar aqui, né, nesse momento, se algum profissional, eu sei que tem outros profissionais de outras áreas também que estão aqui conosco, nós temos muitos professores que podem nos ajudar nesse momento, tá? Então, assim, só para a gente encerrar o dia de hoje, a noite de hoje, né, da nossa aula interativa, é dizer para vocês que nós estamos aqui. Eu já me coloquei à disposição no e-mail, então, autismo.mararubiamartins@gmail.com. Se você quiser, você pode mandar a sua pergunta, sua dúvida, o que você quiser falar, e eu vou procurar responder, ou se eu não souber, eu vou pesquisar e a gente vai tentar responder da melhor forma possível. A minha proposta é essa aula interativa de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Então, agora, vocês já sabem, quem gostou, quem ficou conosco, pode ir avisando para as pessoas, vai ser um prazer recebê-los e trocar experiências e ouvir um pouco de vocês também, porque a gente aprende muito, né? Convidar outros professores, profissionais e principalmente as famílias. Eu vejo que as famílias precisam, às vezes, de sugestões mesmo de atividades para a gente variar, né, essas sugestões. Nós estamos baixando a nossa aula interativa de ontem, ela vai estar disponível assim que possível no YouTube, Mara Rúbia Martins. Então, a aula de antes de ontem, a aula de segunda-feira, já está lá no YouTube, onde nós falamos sobre o isolamento social. A de ontem nós falamos sobre contato visual, então nós vamos colocar também. Hoje falamos um pouco sobre imitação. Então, cada dia a gente vai trazendo um pouquinho da teoria, mas eu quero mais práticas. Então, convidem mais pessoas para a gente poder socializar. Olha como foi interessante, né? Quem participou ontem e hoje. Ontem a gente teve a Fabíola e a Márcia Cabral trazendo sugestões. Hoje a gente teve a Diene, a participação da Dira, da Pestalozzi de Brasília, de muitas pessoas. Eu quero, assim, agradecer demais vocês, né? A Lili diz que está se reinventando todos os dias. Mas tem dia que falta pique e tanta energia. Realmente, isso é verdade. Esses nossos meninos, eles têm muita energia. Ela disse que tem um filho autista de 5 anos, chamado Heitor, e um de 2 anos e 8 meses, que não está dentro do espectro. Mas assim, você pode brincar com os dois, Dira, um ajudando o outro. Inclusive, a literatura mostra que os meninos têm facilidade para aprender com os seus pares, tá? Ela diz que me segue e ama meus ensinamentos. Muito obrigada, viu? A Sil Lauves, Marlúcia Brandão, obrigada. A Dira tá pedindo para repetir o e-mail. autismo@gmail.com. autismo@gmail.com, tudo junto, @gmail.com. Pestalozzi, gratidão, eu que agradeço vocês. Cristinado, obrigada, professora, por compartilhar seu conhecimento. Eu agradeço a participação de vocês. Vamos participar. Quero ver, Diene. A Diene disse que vai trazer mais materiais. Isso mesmo.
Então vamos lá. Me sigam lá no Instagram, ou no Facebook, no YouTube, Mara Rúbia Martins. Nós temos algumas aulas gravadas, temos palestras. Agora a gente está passando essas aulas interativas para lá também. E outra coisa, se vocês quiserem materiais, eu tô colocando no Telegram também. Mara Rúbia Martins. Mara, eu não sei baixar o Telegram. Você vai lá no Google, eu fiz assim. Aí, como baixar o Telegram? O Telegram, ele funciona mais ou menos como o WhatsApp. Só que vamos dizer assim, um grupo mais fechado. E nesse grupo, só eu tô postando. Por que só eu tô postando? Para evitar, vamos dizer assim, os acirramentos, as brigas, assuntos que não são relevantes para nós nesse momento. Então, eu procuro colocar só assuntos relacionados, por exemplo, às pessoas com TEA, ou atividades que a gente pode fazer agora nessa quarentena. E eu vou recebendo de outros grupos e vou socializando ali também. E é o primeiro canal que eu anuncio as coisas que eu vou fazer, né? Então, a gente vai fazer agora uma live, agora a gente vai fazer isso, aquilo, e eu coloco no Telegram. Então, basta você entrar, pode baixar gratuitamente, tá? É um grupo fechado que a gente procura focar nesse tema, tá bom? Minha filha, beijo. Quem mais está acompanhando? Obrigada, pessoal. Amanhã, às 18 horas, eu quero mais participações amanhã. Então, convidem mais pessoas, convidem colegas, convidem profissionais, convidem as famílias para participarem, tá? Tem uma pessoa que disse que a família toda tá ali me assistindo. Muito obrigada, viu? É isso mesmo. Então, nós vamos encerrando por aqui. Tenham uma boa noite, amanhã um bom dia. Se vocês já puderem já juntar as coisas para fazer a atividade da Diene, vai ser muito bom. Até amanhã, às 18 horas. Muito bom ter vocês aqui. Um beijo.